dia. Vamos para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical e para sentirmos a bênção do Senhor e os caminhos mais abertos da compreensão, vamos orar para que o Senhor possa nos esclarecer dentro dos seus propósitos. Senhor Deus e Pai, nós neste momento nos apresentamos perante a Tua face para agradecer por mais uma semana que se passou e o Senhor nos sustentou, por esta nova semana que cremos que o Senhor vai nos abençoar da mesma forma como já tem sido, que nós possamos refletir nos Teus propósitos, que o Senhor venha abençoar todas as atividades de nossas igrejas, que o Senhor venha sustentar e dar ânimo e forças às lideranças locais, abençoando a membresia como um todo, e que a Tua igreja, Senhor Deus, possa ser viva para poder com isso contagiar o mundo com a Tua palavra, com o Teu amor, porque sabemos que nesse afunilamento que vivemos no mundo, perante as coisas que temos visto e vivido, sabemos que só o Senhor deve ser a porção maior da vida de uma pessoa. Não temos que manter as nossas esperanças em absolutamente nada que não seja o Senhor, e para isso o nosso relacionamento precisa estar em dia contigo. Por isso eu peço que o Senhor venha abençoar os irmãos, dá-nos capacitação, dá-nos dependência, humildade, que nós venhamos a refletir sempre na Tua grandeza, pois o Senhor é um ser enorme, cheio de amor, e que também vai um dia julgar a cada um de nós. Por isso nós precisamos nos preocupar em estarmos andando a cada dia de acordo com a Tua vontade. Abençoa-nos e dá-nos a plena compreensão daquilo que está preparado para o dia de hoje. E é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos agradecidos mais uma vez por tudo. Amém. O título de hoje é O Feitiço Virou contra o Feiticeiro. Esta é uma frase bastante popular, bem conhecida, mas nem sempre perceptiva nas diversas ações que muita gente toma no seu dia a dia e com as sementes lançadas depois num futuro próximo, médio ou distante, pode se surpreender com os resultados das suas ações impensadas. Então que esse estudo possa ajudar nestes reavivamentos de memória e tomadas de decisão. A nossa história tem alguns protagonistas. Dentre eles, nós temos um rato. Este ratinho aqui é o protagonista quase que principal da nossa história hoje. Esse rato, então, olhando pelo buraco da parede, vê o fazendeiro e sua esposa abrindo um pacote. Ficou à espreita e pensou logo no tipo de comida que poderia haver ali, para ele dar uma beliscada. Às escondidas, claro. Ao descobrir que era uma ratoeira, ficou aterrorizado. Correu ao curral da fazenda, advertindo a todos: há uma ratoeira na casa! Uma ratoeira na casa! A galinha, por sua vez, vendo o ratinho falar
desesperado sobre o que ele tinha visto, diz: desculpe-me, senhor Rato, eu entendo que isso seja um grande problema para o senhor, mas isso não me prejudica em absolutamente nada, não me incomoda. Sinto muito. O rato, então, foi até o porco e lhe disse: seu porco, há uma ratoeira nesta casa, há uma ratoeira nesta casa. O porco prontamente responde também assim: senhor rato, mas não há nada que eu possa fazer. Ah, sim, é verdade. Desculpe, eu vou orar por você. Fique tranquilo que o Senhor será lembrado em minhas preces. O rato, então, desesperado por não poder contar com a ajuda do porco, corre, então, desesperadamente à vaca e, chegando próximo a ela, diz: há uma ratoeira na casa! Há uma ratoeira na casa! A vaca, então, lhe diz: o que, senhor rato? Uma ratoeira? Ah, me poupe! Olhe para o meu tamanho. Por acaso você acha que eu estou em perigo com esta ratoeirazinha? Me poupe, senhor rato. Francamente, eu acho que você é quem deve se preocupar, porque, ao meu ver, parece que não há escapatória. Então o rato voltou para o seu canto cabisbaixo e, abatido, não lhe restava outra opção do que senão enfrentar a ratoeira do fazendeiro. Porém, entretanto, todavia, ai, ai, ai. Naquela noite ouviu-se um barulho, como de uma ratoeira pegando sua vítima. A mulher do fazendeiro correu para ver o que tinha pego. No escuro, ela não viu que a ratoeira havia pego a cauda de uma cobra venenosa. A cauda prendeu ou foi presa pela ratoeira. A mulher, desapercebidamente, então, chegando próximo à ratoeira, visto que a cabeça da cobra estava livre para se defender, esta, sem pestanejar, pica as pernas da mulher. O fazendeiro a levou imediatamente ao hospital e ela, então, após o atendimento, volta para casa com muita febre. Para amenizar a sua febre, o que farei? Pensou o fazendeiro. Tenho que ajudar a minha esposa. Ah, já sei. É claro, para amenizar a febre, nada melhor do que fazer uma saborosa canja da galinha. Então o fazendeiro pegou o seu machado, afiadíssimo, e lá se foi a providenciar o ingrediente principal, a galinha. Como a doença da mulher continuava, os amigos e os vizinhos vieram visitá-la. Então, para alimentá-los, o fazendeiro matou o porco. A mulher não melhorou apesar de todos os esforços e então, infelizmente, veio a óbito. Muita gente veio para o funeral. Então o fazendeiro, sem dúvida nenhuma, precisava alimentar aquelas pessoas que ali estavam no velório. E, sem pensar muito, sacrificou a vaca
para dela obter carne. Pobre vaquinha. Afinal de contas, havia muitas pessoas ali e todas lamberam os beiços com a carne deliciosa que fora preparada pelos funcionários do fazendeiro. Minha gente, podem acreditar. Na próxima vez que ouvirem dizer que algum irmão ou irmã está diante de um problema ou alguma pessoa e você acreditar que o problema não é seu, não lhe diz respeito, lembre-se que quando existir uma ratoeira, todos nós corremos um sério risco. Muitas vezes o fruto da omissão, da inveja ou outros sentimentos negativos quaisquer, de alguma forma, acabam voltando-se contra as pessoas que as têm. É o feitiço virando contra o feiticeiro propriamente dito. E o ratinho? Pergunta você. O ratinho? O ratinho saiu dessa história ileso e assistiu a tudo isso de camarote. Numa empresa onde alguém trabalha em equipe, o problema de uma pessoa também é problema da outra. Porque, do contrário, se assim não for levado a sério, há risco de traseiros encontrarem-se com os pés do patrão. É o velho acordo, pé no traseiro. Numa igreja não é nada diferente. Os problemas precisam e devem ser corrigidos mutuamente, porque, do contrário, não só a vaca irá para o brejo, mas os porcos e as galinhas também. Vejamos alguns exemplos bíblicos desta grande verdade. A inveja é um sentimento muito ruim e altamente condenável pela Bíblia. Tem sido um fator de destruição social, inclusive na igreja. E quem a tem cultivado está correndo o mesmo risco dos nossos protagonistas até agora apresentados. Transportando a inveja associada à indiferença praticada por muitas pessoas hoje, ao olharmos para o passado bíblico, temos exemplos semelhantes. Por exemplo, temos a história de José, no capítulo 37 do livro de Gênesis, versículos 1 e 3. José conta ao seu pai as práticas más de seus irmãos. José, a saber, era filho de Raquel, a esposa amada de Jacó, e que com Raquel, Jacó teve 2 filhos. José era um deles, Benjamim era o outro. Por causa disso, Josué era bastante amado por seu pai. Já nos versos 4 a 11, José conta os 2 sonhos que tivera a respeito dos seus irmãos, aumentando neles ainda mais o sentimento de inveja, porque só de eles verem um relacionamento puro e amistoso, amigável entre o seu pai, isso já era o suficiente para despertar inveja neles. Mas, após o sonho interpretado, as coisas se agravaram bastante. E Jacó ficou pensativo sobre o fato. Nos versos 12 a 18, José é mandado por seu pai à procura de um rebanho. Seus irmãos queriam matar José. Rúben não permite. Jogam-no então num poço sem água
tiram a sua túnica e têm a brilhante ideia de que, se sujassem ela com sangue, poderiam apresentar esta túnica dizendo a seguinte versão: uma fera matou José. José, na verdade, então, depois de ser jogado no poço, é retirado do mesmo e vendido para alguns beduínos que passavam pelo campo, indo para o Egito, por 20 moedas de prata, ou a equivalência de 230 gramas de prata, mais ou menos 11 gramas cada moeda. Vende-no por ideia de Judá aos ismaelitas, esses beduínos. Jacó, sabendo de toda essa história, da túnica e do que acontecera lá no deserto, entra em desespero, pensando que José morreu mesmo, mas não que fora vendido aos egípcios. A maldade e indiferença retornaram aos seus irmãos mais tarde, além da humilhação que sofreram, descritas em Gênesis 44:14. A posição de serem escravos de José chegou. Antes, eles eram senhores absolutos, estavam todos mancomunados. José é quem tinha a característica de escravo e de menosprezado, rapaz menosprezado. Escravos fizeram alguém ser no passado, e no futuro, escravos se fizeram ser. Só não foi deflagrado isto porque o próprio José, por ter muitas misericórdias e saudades dos seus irmãos, acaba perdoando a eles, e eles não são, então, levados a esta condição. Há uma outra história que elucida bem estes fatos. Fatos estes de José, que levaram aos seus irmãos a um grande sacrifício e grande susto, quando José propõe que eles deveriam ir buscar o seu pai para que ele pudesse chegar até o Egito, e fica com um dos irmãos como refém. A única coisa mais drástica que acontece nesse reencontro é isto. Mas, como eu disse, se safaram de terem que, de fazer escravo, tornarem-se escravos. O feitiço estava prestes a virar contra o feiticeiro ou os feiticeiros. Nós temos uma outra história, como eu estava dizendo, no livro de Daniel, capítulo 6. Daniel havia sido colocado pelo rei Dário como um dos 3 príncipes que governavam sobre os medo-persas, através de 120 presidentes do reino que governariam 120 divisões de território. Essa ideia já fora dada por Jetro a Moisés para liderar o povo hebreu no passado. Daniel destacou-se dentre os 3 príncipes principais, e um espírito excelente pairava sobre ele. O Espírito Santo estava por detrás dele, trabalhando na vida de Daniel para que ele tivesse sucesso no que ele empreitava. Estava para receber uma proposta de cuidar então, pelos seus bons préstimos, de todo o reino. No versículo 5 começa o complô movido pela inveja contra Daniel pelos demais governadores. No verso 6 e 7, era o de que qualquer pessoa que pedisse algo a um deus ou aos homens, que não o rei Dário, fosse lançado na cova dos leões. Essa ideia veio como uma saída emergencial, porque eles não encontravam nenhum defeito na vida de Daniel. Então a religiosidade dele, a fidelidade dele a Deus, foi o que despertou nestas pessoas tentar infringi-lo por este ponto. Nos versos 8 a 15, entra em ação o plano de apanhar Daniel, então, orando. E ele fazia isso 3 vezes por dia. Então, quando Daniel fica sabendo que ele não poderia mais falar com o seu Deus, porque era um prazer,
orar e falar com Deus para ele, e assim o deve ser para cada um de nós também, como seguidores do Mestre. Então Daniel não se furta de ir para os seus aposentos, abrir a janela voltada para Jerusalém e ali se ajoelhar e orar e agradecer mais uma vez a Deus por tantas benesses que estava dando a ele e pedindo a sua proteção por confiança, agradecendo provavelmente também toda a sabedoria e inteligência que o próprio Deus dava a Daniel. Daniel, então, não volta atrás nos seus intentos por causa das ameaças. Nos versos 16, Daniel é lançado, então, forçosamente na cova dos leões, mas com o consolo do rei de que Deus o livraria. O rei não queria lançar Daniel porque sabia bem de sua índole e gostava muito dele, assim como Faraó passou a gostar muito de José após a interpretação dos sonhos também ali no Egito, né? Tanto do copeiro como do padeiro, e depois do próprio Faraó, e José acaba chegando à posição também de governador do Egito sob total confiança de Faraó, e o mesmo acontece com Daniel aqui, com o rei Dário, né? Um homem forte, né? do governo do rei Dário. Então, o rei não dorme aquela noite quando ele manda trancafiar Daniel na cova dos leões, porque palavra de rei não pode voltar atrás, e quem desobedecesse pagaria um preço caro, mas ele fica torcendo e pedindo que Daniel ficasse vivo. Isto aconteceu porque Daniel estava inocente perante Deus e perante os homens, então ele podia contar com a ajuda de Deus. No verso 24, mas aí de novo o feitiço vira contra os feiticeiros. Todos os que conspiravam contra Daniel, suas esposas e seus filhos, após Daniel sair ileso naquela manhã em que o rei vai lá e chama por Daniel na esperança de Daniel responder, e ele responde, o rei não pestanejou duas vezes em mandar todos aqueles que tinham tramado contra Daniel para a cova dos leões com seus filhos e suas esposas, sem piedade. Seus ossos foram esmigalhados pelos leões, mesmo antes de chegarem ao fundo da cova. Viabilizaram a morte de alguém por devora e por leões, e acabaram sendo devorados pelos mesmos. Verso 26, e ainda mais, o rei Dário publicou um edito de glórias ao Deus eterno. Ainda hoje é assim. Sabem por quê? Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Hebreus 13:8. Para quem não sabe, este é o versículo lema de nosso movimento de reforma da Igreja de Deus. Nós temos este versículo como base. Nós não devemos dizer o problema não é meu, não é comigo de modo algum. Nós devemos, através da palavra de Deus e do que ela nos ensina, termos em mente aquilo que ela prega através deste versículo. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Romanos 12:15. O mundo está aí, a igreja também está. Será que não nos pesa deixar que morram sem saber que só Jesus é paz, que só Cristo detém a paz? A igreja precisa mobilizar-se para evangelizar. E o mundo está sedento por isto, nos diz a Bíblia. O mundo espera por isto, por este socorro. A igreja precisa sair do lugar comum criando estratégias, planejando, mas não dizendo ou agindo, demonstrando que o problema não é dela. Se o corpo de Cristo é realmente corpo de Cristo, mas não um corpo de quisto, então deve prevalecer na igreja a comunhão dentre os irmãos. Efésios 4, de 4 a 5, nos prega o seguinte: há um só corpo e um só Espírito, uma só esperança e um só Senhor,
uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Amém. Quando não há unanimidade no corpo, quando há unanimidade no corpo, ele funciona bem porque é único. Não há lugar para divisões, egoísmos, avarezas e invejas, como foi citado agora há pouco. Olhar para uma direção fica fácil. Como os problemas são de todos, tanto os internos quanto os externos, são resolvidos também por todos. Daí surge a solução e com ela a vida. E a vida se torna abundante. Se isto não for verdade para você, que pertence à igreja, ou até mesmo se está fora dela, eu tenho uma coisa a lhe dizer. Cuidado com a ratoeira. E se a ratoeira, então também há risco iminente de morte. E morte eterna. Vamos pensar nisto e tomar as atitudes para quem couber tomar neste sentido, neste problema que hoje foi mérito, foi tema, e o feitiço virou contra o feiticeiro. Não vamos permitir que isto aconteça conosco. Aqui nós encerramos mais uma vez um estudo e eu peço a Deus que Ele possa não ter sido em vão na sua vida, mas que o Espírito Santo avive essas palavras em sua mente e no seu coração, para que você possa produzir os devidos frutos numa conversa que você pode ter com Ele mesmo, colocando para Deus, para o seu Espírito Santo, os problemas que você tem que vencer ou que você já tem tentado, mas não tem conseguido, a fim de que a igreja possa se tornar mais uniforme, mais perfeita e mais santa, por que não dizer. Então tenham todos uma excelente nova semana e que o Senhor esteja com vocês em cada passo que derem nesta nova jornada. Deus vos abençoe.